Eu digo que eu não vou saber 100% como você se sente porque eu não tô na sua pele. Mas eu sei que o que você sente é congruente com a situação. É uma preguiça que vem aí emoções, emoções genuínas. E tudo bem você sentir isso, certo? É necessário você ter aí alguma coisa que reforce e que mantenha você nessas atividades. A preguiça nós vamos ter porque o corpo pede. E você tem que ver se de fato você está descansando bem. Eu sei que é um grande dilema, desejos versus a racionalização dessa situação. Então é importante você ver o contexto dessa queixa. E o profissional, na verdade, precisa ver essa queixa. E quando a pessoa for, antes da gente realizar alguma atividade, pode aparecer alguns pensamentos. Então é importante que você preste atenção no que sua mente vai pensar naquela hora. Talvez pode aparecer pensamento como: ah, meu Deus, eu não consigo, é muita coisa para eu fazer. Ou então acho que eu não vou conseguir dar conta. Por exemplo, eu estou com sono e eu não quero levantar, tá tão bom essa cama. E esses pensamentos eles podem ser desafiados, tá? E pode ter, você pode fazer alguma estratégia, gravar um áudio, por exemplo, e colocar como um dos seus despertadores que você for usar para você levantar. Se você faz a atividade, por exemplo, bem cedo, como é no teu caso. E aí você pode colocar o despertador com sua voz de uma maneira bem veemente, dizendo quais são as consequências se você obedecer à preguiça, o que isso vai causar na sua saúde e, e falar bem sério mesmo com você nesses áudios e também o que você vai ganhar fazendo essas atividades. Isso além do despertador que você já usa. Então você poderia tentar fazer isso, colocar algumas frases que reestruturem os pensamentos que aparecem para você naquela hora que você tenta se levantar. Mas aí primeiro você precisa identificar o que você pensa quando você acorda e quando você pretende fazer esses exercícios e criar falas que refutem isso que vem na tua mente, que tua mente diz naquela hora. Então acho que isso é um ponto de usar isso em uma gravação para despertador, acho que seria importante. Frases como: se eu me levantar agora, eu vou me sentir muito orgulhosa do que se eu ficar na cama. E essa sensação de cansaço, eu sei que ela vai embora assim que eu sair, que eu for fazer esse exercício. Por isso que é importante eu dar esse primeiro passo. E se eu me levantar daqui, eu sei que eu não preciso fazer tudo perfeito, mas eu tô acordando cedo. Isso já está alinhado com o que eu quero para minha saúde. E eu sempre me sinto mais disposta depois que eu me mexo. Isso é temporário, essa sensação de preguiça. Então você pode tentar montar algumas frases nesse sentido. Então, se você, mesmo assim, se você não conseguir e acabar se procrastinando, veja o horário do seu sono. Será que você está dormindo o suficiente? Vê o que o teu corpo aguenta. Porque muitas vezes, quando a gente se acaba procrastinando, é importante que você se acolha e aceita. Mas é importante que você traga também uma punição. É, por exemplo, por você não ter cumprido aquilo que você combinou com você mesmo. Uma coisa que você precisa fazer para, por exemplo, tirar um alimento daquela semana, tirar alguma coisa ali que você gosta, que você tem um prazer, um desejo muito forte, que te causa um impacto, que você tem esse prazer. Então, acho que seria importante trazer como uma punição, mas entenda uma coisa: muitas vezes, se você não consegue, pode ser que apareça uma angústia muito grande quando você não consegue cumprir aquilo que você gostaria de ter cumprido. Então, é muito importante ter uma análise mais detalhada do porquê será que a minha régua ela não está muito alta com relação ao que me é humanamente possível nesse momento na minha vida. Porque muitas vezes a gente quer administrar o mundo inteiro nas nossas mãos, porque vem muita demanda, então para você gerir, e você vai precisar abrir mão de algumas coisas para ver de fato que aquilo que é prioridade para você. Porque às vezes você só teria de fato uma sensação real na tua mentalidade de que pode ser que não seja isso, mas pode ser também. Nós temos uma só atingir uma satisfação na vida real, se essa expectativa utópica que a gente criou, se a gente atingir ela, se a gente conseguir atingir ela, tá tudo certinho, alinhadinho com aquilo que a gente planejou na nossa mente. Da forma como você gostaria, mas a vida nem sempre é assim, porque nós não somos robôs. Então, eu digo isso e que você não é um robô. Então eu digo isso e eu não vou eu não vou saber 100% como você está se sentindo, porque eu não estou na sua pele,
mas eu sei que o que você sente é congruente com a situação. E uma preguiça, ela vem associada com emoções genuínas e tudo bem você sentir isso, certo? E aí é importante ver se você não tem aí muita responsabilidade na sua vida e quais você precisa deixar de lado para focar naquilo que você quer, que no caso são os exercícios físicos que você quer nesse momento. E às vezes pode vir um pensamento que tudo é importante, mas aí você precisa ver de fato o que você precisa priorizar. E aí você tem que verificar, é necessário verificar todo o contexto da queixa para que se tenha uma conceitualização do caso, para a gente fazer isso dentro de um processo de psicoterapia e compensar, compreender como você funciona em todas as áreas da sua vida. Isso é importante. E aí caso você procure, seria importante você procurar um bom profissional para ver como isso se manifesta em outras áreas da sua vida e mensurar e ver isso com muitos mais detalhes para ver o que, é que tem por trás disso. Mas desde já eu digo que a preguiça, ela não precisa ser sua inimiga. Talvez ela só esteja tentando te mostrar que você precisa de algo mais leve, de algo mais ajustado com sua realidade. Então é importante que você aceite ela, mas sempre seguindo em pequenos passos em direção para aquilo que de fato importa para você. Veja como se fosse uma linha que tem um lado esquerdo e tem um lado direito. Aí o esquerdo como se fosse a preguiça e o outro como se fosse de fato a coragem. E veja onde é que você está nessa linha. Isso se perpassa, então, se isso caso se perpasse para outras questões para além dessa questão de exercício, então seria importante você procurar uma ajuda psicológica para ver quais são as situações que se repetem, o que de fato está inibindo a pessoa de fazer aquela tarefa, identificar quais são os pensamentos automáticos que aparecem no momento que essa preguiça surge. Muitas vezes esses pensamentos eles estão associados com esquemas, privação emocional, autoexigência. Então, se isso acontece, basicamente a gente cuida muito das demandas externas e acaba se sobrecarregando a gente. Então, teria que ver isso, verificar isso, quais são as crenças nucleares, quais são as crenças intermediárias, tentar identificar quais são as emoções, ver como que o paciente reage a essas emoções, ver quais são os prejuízos, verificar se existe um padrão, se existe uma história de queixa, se tem outros sintomas associados, ver o que, por exemplo, o paciente, como ele está manejando, como você está lidando com isso no momento atual, e com base em coleta de todas as informações, e a partir dessa coleta dessas informações, nós vamos fazer uma construção de um plano de intervenção. Isso inclui fazer com que o paciente tente implementar algumas coisas na sua rotina, habilidades voltadas para lidar com essa preguiça, emoções e também técnicas de ativação comportamental. E tudo isso o psicólogo ele precisa mensurar em números e avaliar se houve uma melhoria ou se teve um aumento dessa preguiça ao longo do histórico do monitoramento e verificar todas as questões associadas a ela. E eu sei que você é uma pessoa muito incrível, muito forte, e eu sei que você é uma pessoa que é muito responsável e tem muita responsabilidade todos os dias. E você tentar se cuidar de você só mostrou quando você é resiliente e o quanto que você mostra esse cuidado, tá? Um abraço.